O Gerson não é preguiçoso. Muita gente diz que o Gerson não é intenso, que não corre muito, que ele é preguiçoso. Então eu fui recorrer à única coisa que importa na preparação física para poder tomar uma decisão: as métricas. Sabe o que eu fiz então? Peguei os dados da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e comparei o desempenho do Gerson, sabe com quem? Com o Vitinha, que todo mundo fala, todo mundo pensa que ele corre muito o jogo todo, e de fato, ele corre muito o jogo todo. Mas se a gente fosse comparar o Vitinha com o Gerson, como que fica? Se a gente for levar a opinião da massa, todo mundo ia falar que o Vitinha corre muito mais e é muito mais intenso que o Gerson. Mas não foi bem isso que as métricas mostraram. E esse vídeo que você vai ver agora foi retirado de um quadro que eu faço semanalmente toda segunda às 19 horas na Lupa da Performance. E eu expliquei detalhadamente como que eu fiz a análise dessa comparação, e eu vou também te explicar detalhadamente aqui nesse vídeo. Nesse quadro eu investigo a fundo treinos e exercícios do futebol do alto nível com um único intuito: te mostrar o que funciona e o que não funciona. E para isso eu ainda posso responder a sua pergunta individualmente, mas claro, para isso você precisa estar ao vivo com a gente. E tudo isso voltado especificamente para o futebol. Se você quiser ser notificado dessas lives da Lupa da Performance toda segunda às 19, basta se inscrever no canal agora e ativar as notificações. Você também pode ir na parte de ao vivo do canal e já ativar o lembrete. E agora bora pro shopping. Gerson joga muito, pena que é preguiçoso. A hipótese é: o Gerson é preguiçoso ou não? Aí eu falei assim, pô, vamos analisar. O que que eu peguei? Peguei os dados da Copa do Mundo, todos os jogos do Gerson no Mundial e todos os jogos do Vitinha no Mundial. E aí eu fui trabalhando, né? Então tá, pô, em média, por jogo, o Vitinha correu 11,5 km e o Gerson correu 7,9. Então o Gerson correu menos que o Vitinha durante a Copa do Mundo. Claro que tem um monte de fatores aqui: a posição, o tipo de jogo, né, que cada time joga e tal. O modelo de jogo influencia muito na movimentação do atleta. Então não dá para fazer uma comparação 100% justa, né? Nem se eles estivessem no mesmo time, talvez daria para comparar. No máximo, sei lá, 2 zagueiros dá para comparar, assim, né? Ou 2 atacantes, alguma coisa tá jogando 4-4-2 ali, o losango, alguma coisa que eles têm mais liberdade de movimentar, então estão livres, então vale a pena comparar. Mas aqui, cara, é muito difícil, é muito diferente. E aí, 7,9 km do Gerson, correu menos. Ele é preguiçoso por causa disso? Vamos analisar. Olha para isso aqui. Eu separei a distância total percorrida deles por quilometragem, de 7 km por hora a 15 por hora, que é uma intensidade de trote. De 0 a 7 é a caminhada, né? Pô, tô ali 1 a 7, né? 0 tá parado. De 1 a 7 é caminhada. De 7 a 15 é aquele trotinho leve. Porque aqui não tem muita intensidade. A gente chama de Z1 e Z2, são zona 1 e zona 2. Então de 7 a 15, o Vitinha correu 5,8 e o Gerson 2,8. Então assim, de toda essa diferença que a gente viu aqui, 3 km a mais, né? 3,5 km, 3,6 km a mais, pô, a maior parte dela, 3, é feita baixa intensidade. E provavelmente o que tá faltando aqui é feito caminhando. Por quê? Quando a gente vai olhar em alta intensidade, que é mais difícil, que é mais complexo, de 15 a 25 km por hora, o Gerson correu 1 km, o Vitinha 1,5. Pô, perdeu. O Gerson correu 457 metros, o Vitinha correu 536, perdeu. Só que tem um porém: o Gerson normalmente era substituído, então ele jogou menos minutos. O Gerson jogando menos minutos, a gente precisa o quê? Deixar essa comparação mais justa. Então a gente vai pegar relativo por tempo jogado. Renato, é muito número, muitos dados, Z3, Z4, Z sei lá o que. Pra que tanto número assim? Não é só correr. Mas é aí que você se engana, não é só correr. Mas claro, se você quiser ser um peladeiro, um jogador de interclasse, aí é só correr mesmo. Mas se você quiser algo a mais, não é bem assim. Agora, se você quer de fato uma carreira profissional, deixar milhões para trás que estão na concorrência junto com você, aí sim você precisa de dados, de métricas, e é isso que funciona na preparação física de verdade. A resistência no futebol não é o que eu acho, que eu sinto, são dados comprovados com fatos. Justamente por esses números validados por testes em grandes clubes que eu quero trabalhar com você. Comigo, Renatão? É, com você, irmão. Em 30 dias, se você fizer tudo que eu te mostrar, tudo que eu te passar, você vai pegar a resistência de profi. Mas, Renato, como que funciona isso? É o desafio 30 dias para resistência de profi, e o link tá aqui na descrição. Nenhum jogador top 1 físico do time é dispensado, fica no banco ou é ignorado e esquecido pelo treinador. Eu já levei mais de 300 atletas comuns a terem físico, resistência e velocidade de jogadores profissionais. Ou seja, 2.220 metros do ioiô e 49,5 de salto vertical. Com esses dados, os atletas conseguiriam ser top 1 em praticamente todas as bases do Brasil. E agora chegou a sua vez de ser top 1 em resistência e velocidade do seu time. Nos dias 17, 19, 21 e 24 de agosto, eu vou
vou revelar o planejamento semanal de treinos físicos capaz de te levar a se tornar o top 1 de resistência e velocidade em qualquer base grande no Brasil em apenas 8 semanas. Levei mais de 10 anos de estudo para descobrir e que custaria pelo menos R$ 997 reais, e tudo isso eu vou te mostrar de forma gratuita em 4 lives de 1 hora cada. Isso mesmo, você não precisa pagar absolutamente nada. Mas claro que esse tipo de ouro não vai ficar disponível por muito tempo. Clique agora no link da descrição e faça sua inscrição no melhor físico da base. Então a gente pega todos esses dados aqui e faz o seguinte: eu pego os dados e aí, lembrando, mesmo jogando menos minutos, o Gerson correu mais em sprint do que o Vitinha. E aí eu não tô falando que o Vitinha é preguiçoso agora, e o Gerson correu mais que ele, não é isso. Só tô querendo comparar, que muita gente fala que o Gerson é preguiçoso, aí eu tô comparando ele com o melhor volante do mundo e tá mostrando que ele tá correndo com mais intensidade, dando mais sprint que o melhor volante do mundo. Teoricamente não dá pra ser preguiçoso, você tá correndo mais do que o melhor volante do mundo, né? Então tem que tomar esse cuidado, não dá pra falar, o Gerson é preguiçoso, não é isso? Esse é o ponto. Não tô falando se o Gerson é melhor que o Vitinha ou é pior que o Vitinha. A questão é preguiçoso ou não? É isso que a gente tá investigando aqui. E aí o Gerson, mesmo jogando menos minutos, correu mais em sprint, acima de 25 por hora, né? E aí quando a gente vai analisar por minutagem, por tempo jogado, então são metros por minuto jogado, na Z4 o Gerson correu aqui, na Z3 o Gerson, aqui o design tá errado, tá? Na Z3 o Gerson correu 6,7 metros por minuto, o Vitinha correu 5,96, então o Gerson ganhou aqui no tempo relativo. Na Z4, que é de 20 a 25 km por hora, o Gerson correu 2,8 metros por minuto, o Vitinha correu 1,79, muito mais do que o Vitinha. Então ele não só corre em mais alta intensidade, mas ele faz isso em menos tempo também. Então o Gerson, ele tá trabalhando em alta intensidade, que é as intensidades que mais decidem os jogos, né, que tem maior relevância. Claro que, pô, caminhada, aquele trotinho leve, tá sempre aparecendo, tá sempre rodando, é muito importante. Essas funções táticas do Vitinha são extremamente importantes, tá? Não dá pra galera aí sair falando que o Gerson é preguiçoso, sendo que ele tá fazendo isso aqui, velho, ganhando do Vitinha em zonas de alta intensidade. Então assim, loucura, né? Loucura. Então assim, não dá pra você ficar falando o que acha, não dá falando que você só vê ele parar, você tem que analisar o jogo como um todo. Dados da Copa do Mundo, tá? Dados da FIFA, do deslocamento. Ah, parece que ele corre pouco, ah, não tá suando. Cara, não existe isso, tá? E aí a gente vai olhar nos comentários, aí tá, o Everton Pasco, pô, jogou Série A, grandes contratos, jogou com o Neymar. Pô, excelente conteúdo, meu irmão. Aí vem aqui, ó, por exemplo, ó, o Bernardo Miranda, Monsagrado. Bernardo Miranda, nosso aluno aqui, tanto no CFA quanto na Joga BR, Monsagrado, físico de Profi, conseguiu sair de não jogar, de não ser destaque, até assinar o contrato profissionalmente aqui, usando os nossos programas de treinamento. Ó, o cara tem aquela opinião, né? O cara já não gosta do Gerson de jeito nenhum. Se eu mostro ali que o Gerson correu menos, preguiçoso, tá vendo? Não corre. Aí como eu mostrei que ele corria mais, aí falou, pô, tá correndo errado, é burro, tá correndo errado. Pô, não existe, né? Não existe isso. Aí a outra aqui, ó. Mas isso não tem relação com a faixa de campo que eles atuam, a função de cada um. O Gerson deveria ser comparado com o Vitinha ou o Fabian Ruiz. Esse cara aqui, ele tem aquele velho dilema que ele é tímido cognitivamente. Cognitivamente tímido, cognitivamente apático, acefalamente prejudicado, porque em nenhum momento eu tô falando que um correu mais do que o outro por causa de... A hipótese é, ele é preguiçoso ou não é? É preguiçoso ou não é? Entrega ou não entrega? A ideia é só essa, é só isso que a gente tá falando. E aí, claro, com certeza, o cara jogar... o Gerson, ele jogou ali com o Felipe Luiz, muitas vezes sendo um meio aberto pela direita, e o Vitinha não, o Vitinha realmente faz volante ali. Então, inclusive dessa comparação dele aqui, ele até tá sendo um pouco leigo, porque se fosse realmente comparar, o Gerson, ele tirando os dois atacantes do Flamengo, ele era o cara que tava mais acentuado ali, talvez, o Arrascaeta ali, teria que ser comparado com o ponta, né, com o Dembélé, com o Doué, que foi exatamente essa função que o Gerson fez. Ele jogou mais aberto, claro, flutuava, tinha liberdade de jogar por dentro, mas ele jogava mais aberto, a posição inicial dele era mais aberta. Então, por que eu trago esse post aqui pra vocês? Porque, pô, foi um post ali que, pô, a gente analisou, pô, analisei dados no Excel e tal, e a galera não entende, simplesmente a galera não entende. Claro, a maioria das pessoas entenderam, né? Pô, post tem mais like do que comentário, então, assim, mais pessoas gostaram, e aí, dos comentários, a maioria, não vou falar a maioria porque eu não contei, nem todos os comentários, né? Nem todos os comentários são falando mal, então dá pra entender e dá pra ver aqui essa hipótese. Lembrando a você que eu tô ao vivo de graça toda segunda às 7 da noite na Lupa da Performance, e até o próximo vídeo. Bora!